Em um mundo assolado por invasões demoníacas, onde a sobrevivência depende de pactos com entidades poderosas, Feng Sheng é apenas mais um tentando viver. Mas tudo muda quando ele é forçado a assinar um contrato com um demônio assassino. Agora, cada inimigo derrotado desbloqueia habilidades ocultas e sua jornada o leva a um caminho sangrento rumo ao poder supremo. E essa é a história que veremos hoje. Vocês gostaram muito do último vídeo, que tem uma história parecida? Então aqui vai mais uma. Antes de começarmos, já sabe, né? Deixe seu like logo no início do vídeo e hype este vídeo o máximo que você puder. Dito isso, bora para mais uma história incrível. 20 anos se passaram desde que o mundo entrou na Era dos Demônios. Seres que vagavam pelo ar e pela terra enquanto causavam destruição. Os humanos não passavam de comida para eles. No entanto, várias pessoas conseguiram sofrer mutações e despertar habilidades para se revoltarem contra os demônios. Um ato de revolução tão poderoso que inspirou a transformação de caça aos demônios em uma profissão, levando ao surgimento dos caçadores na Academia de Caçadores de Dom. Estudantes com habilidades eram considerados nobres. Dito isso, o Feng tornou-se alvo de assédio. Além de carregar um título humilhante como o mais fraco da academia, ele também sofria com um constante bullying dos usuários de habilidades. Um taco de metal reforçado com eletricidade o atingiu implacavelmente no rosto. Qin Qianyu exibia uma expressão arrogante enquanto permanecia com seus capangas, zombando dos esforços de Feng. Seu rosto ensanguentado, mas não seu espírito quebrado. Ele retrucou, dizendo que uma habilidade não o tornava tão grandioso, mas o valentão estava embriagado com seus próprios poderes, desejando pisotear os fracos para inflar seu ego frágil. Para sua surpresa, uma rajada de vento se seguiu, jogando todos para o ar, exceto ele. A figura de uma garota surgiu, perguntando se era divertido intimidar colegas de classe. Era Lin, permanecendo confiante em meio à tempestade de vento sob seus pés. Ele a olhou com admiração. Ela era a mais forte da academia e sua amiga de infância, afinal. Os valentões não conseguiam acreditar que ela ajudaria alguém considerado lixo sem talento, mas foram recebidos por seu olhar frio, ameaçando matá-los se não desaparecessem. Quando ela começou a liberar suas habilidades de vento, os 3 valentões fugiram freneticamente. Ela então libertou das amarras, levando-o a expressar sua gratidão. A essa altura, ela estava preocupada que ele pudesse repetir de ano, já que ainda não havia despertado nenhuma habilidade. No entanto, ele tinha certeza de que seria impossível repetir de ano. Voltando 5 anos no passado, seus pais morreram em um ataque de demônios e sua irmã cuidou dele, sentindo-se culpada. Ele planejava desistir diretamente se não conseguisse despertar nenhuma habilidade, mas seu punho o empurrou contra a cerca de arame, surpreendendo-o. Ela o instou a não desistir. Ainda havia esperança para ele. Afinal, ela passou por ele e deixou algumas palavras dizendo que ele seria um lixo inútil pelo resto da vida se não conseguisse. Ele olhou para trás, para a figura dela à frente, pensando que ela ainda era tão direta quanto quando eram crianças. Ao ouvir suas palavras, ele finalmente conseguiu exibir um olhar determinado no rosto. Era noite, mas Feng ainda estava correndo para se treinar. Afinal, ele ainda queria virar o jogo, mesmo sendo o mais fraco da academia. Ele cerrava os dentes com o pensamento de se tornar um elite como Lin. Ele continuou a suportar o treinamento rigoroso na esperança de despertar suas habilidades, mas sua corrida foi interrompida. Ele viu 2 homens fugindo de algo. Acontece que os demônios estavam causando destruição mais uma vez. Em meio ao caos, uma garotinha se viu perdida, chamando por ajuda. Atrás dela, havia um demônio impotente, sorrindo enquanto se preparava para esmagar a pobre menina. Feng ficou paralisado ao reconhecer que era Blade, um demônio de rank D. O demônio levantou os braços enquanto a garotinha gritava de terror. Apesar de ser sem talento, ele cerrou os dentes, corajosamente avançou, tirando a menina do caminho do perigo. Até ele mesmo pensou que estava louco por ajudá-la, mesmo sem ter habilidades. Blade sorriu maliciosamente enquanto avançava, perfurando com sucesso suas costas com suas garras. Ele gritou de dor enquanto a garotinha o olhava, impotente, mas o altruísta Feng ainda teve a preocupação de mandá-la fugir. O demônio o levantou, rindo maliciosamente. Em seguida, o arremessou, fazendo-o bater contra a parede de concreto. Enquanto ele tossia sangue, seu rosto horrendo e aterrorizante exibia um sorriso vil, irritando Feng ao perceber que não passava de comida para ele. O demônio se aproximou como a morte inevitável vinda em sua direção. Ele o agarrou, jogando-o no chão. Com seu poder opressor, seus olhos se enfraqueceram, refletindo sua impotência enquanto sua mente era inundada por arrependimentos. Mas então seus olhos recuperaram o vigor. Ele fortaleceu sua determinação para sobreviver e matar Blade. O pensamento de matar o demônio ecoava em sua mente. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele começava a despertar suas habilidades latentes
prestes à beira da morte, Feng recebeu uma opção de se fundir com um matador de demônios. Ele se viu em um lugar desconhecido, confuso sobre o que estava acontecendo. Uma mão vermelha carmesim agarrou seu braço, seguida por outra mão que acariciou seu rosto. Em seguida, muitas mãos o envolveram. Uma mão demoníaca estendeu-se, perguntando se ele escolheria se fundir com um matador de demônios. Enquanto as mãos o agarravam, ele percebeu que não tinha escolha, já que estava prestes a morrer. Veias saltaram em seu rosto enquanto sua boca se abria, pensando que aquela era sua última chance. Ele estendeu o dedo com o símbolo de aceitação da oferta do demônio. Eles se tocaram, formalizando o contrato e o sucesso do processo de fusão. Redemoinhos de energia vermelha carmesim surgiram enquanto ele obtinha o poder do matador de demônios. Aos pés do demônio estava Feng, passando por uma transformação. Uma imensa erupção de energia demoníaca se seguiu, sacudindo a cidade. Blade ficou assustado ao ver um demônio ainda mais feroz diante dele. Ele foi recebido por olhos frios e demoníacos, deixando-o nervoso. Garras projetadas em suas mãos, pés semelhantes aos de um monstro. Ele se transformou em algo muito distante de um humano. Ele ficou surpreso ao se ver em sua forma de matador de demônios. Ele segurou a cabeça, reclamando da dor aguda que estava sentindo. Ele permaneceu perplexo em meio ao campo de batalha, sentindo que estava perdendo a consciência. O demônio sabia que não havia mais oportunidades como aquela e atacou imediatamente. A ordem de matar o inimigo reverberou em sua mente. O demônio desferiu um ataque, mas Feng conseguiu pegar Blade com a mão nua. Ele levantou o inimigo, arremessando-o facilmente. O demônio foi jogado contra a parede. No entanto, Feng ainda não tinha terminado com ele e agarrou seu pescoço, empurrando seu corpo contra o chão. Ele arrastou o demônio sem piedade pelo chão e, mais uma vez, o jogou contra a parede. O demônio não conseguiu reagir. Mesmo sua tentativa de golpeá-lo foi inútil. Como Feng foi rápido o suficiente para desviar, ele investiu contra ele, desferindo um soco destrutivo em seu rosto. Ele foi lançado pelos ares, destruindo prédios ao colidir contra eles à distância. Dois espectadores não conseguiam acreditar que os demônios estavam lutando entre si. Feng notou a presença deles e se virou, assustando os espectadores. A voz em sua cabeça o ordenou a matar os humanos que o descobriram. Determinado a manter sua sanidade, ele lhes disse para sumirem se quisessem viver. Ao ouvir isso, eles imediatamente fugiram com o rabo entre as pernas. Blade conseguiu se levantar. Feng não lhe deu atenção, pois estava focado em manter sua humanidade. O demônio enfurecido gritou enquanto Feng avançava, sem hesitar com seus punhos. Ele dilacerou o corpo de Blade. Foi um soco tão poderoso que o despedaçou completamente. Foi então revelado que matar um inimigo lhe concedia suas habilidades de combate. Feng olhou para seu estado despertado, muito distante do lixo sem talento que ele fora antes. Naquele momento, sua forma de matador de demônios foi gradualmente se dispersando enquanto ele voltava à sua forma humana. Ele olhou para frente, pensando que talvez fosse capturado para a pesquisa. Se eles descobrissem sua habilidade, ele imediatamente flutuaria para longe, determinado a manter sua durabilidade de metamorfose escondida nos subúrbios da cidade Dong. Feng podia ser visto andando pelos becos. Ele finalmente chegou em casa, saudando sua irmã com sua aparência desgastada. Ela perguntou por que ele só estava voltando tão tarde, percebendo que ele estava ferido. Ele a tranquilizou, dizendo que estava bem, pensando que tinha sorte por ter adquirido a habilidade de regeneração após fundir-se com o demônio. Ela ficou quase com lágrimas nos olhos ao dizer-lhe para ter cuidado, relembrando como os pais dele se conheceram e o trágico fim que tiveram. Ele continuou tranquilizando sua irmã, que secou suas lágrimas enquanto ia preparar o jantar para ele. Ele só pôde comentar sobre o esforço dela. Feng tomou um banho rápido, secando o cabelo enquanto olhava para a tigela de lamen que sua irmã preparou. Ficou encantado com a visão de seu prato favorito e perguntou o que ela havia comido no jantar. Ela apenas disse que tinha comido um sanduíche no trabalho, o que o deixou irritado. Como ela sempre se sacrificava apenas por ele, ele a incentivou a cuidar melhor de si mesma e a não esforçar-se tanto por ele. A irmã, com os olhos marejados, ficou sem palavras. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas dela enquanto expressava o quanto ele significava para ela. Ele então pousou os hashis sobre a mesa, se levantou e prometeu ganhar dinheiro com suas próprias habilidades. Seus olhos estavam cheios de determinação, desejando proporcionar uma boa vida para a irmã. Ela se virou para ele com um sorriso e o animou, dizendo que acreditava nele. Ele sorriu ao ver a irmã sorrir. Ela então incentivou a continuar comendo lamen enquanto ela ia fazer as tarefas. Ela
foi até a pia lavar a louça, sorrindo ao pensar no irmão mais novo já tão maduro. Ela esperava que ele pudesse se formar sem problemas e se tornar um caçador qualificado. Feng olhou para o celular procurando por algum trabalho relacionado à caça de demônios para ganhar dinheiro. Ele rolou pela lista de informações sobre recompensas por demônios e encontrou um trabalho adequado não muito longe de casa, fazendo-o sorrir, pois finalmente poderia usar sua habilidade para ganhar dinheiro. No entanto, ainda havia um problema. O caçador de demônios era, na verdade, um parasita que podia potencialmente tomar conta de seu corpo. Ele suspirou. Não há tarefa fácil neste mundo, afinal. Relâmpagos rasgavam o céu enquanto a chuva caía. 2 soldados podiam ser vistos guardando as ruínas do campo de batalha. Um homem misterioso de longos cabelos grisalhos supervisionava a inspeção das ruínas. Ele pediu as filmagens de vigilância, mas as câmeras próximas estavam danificadas na época. Ordenou que reunissem os depoimentos das testemunhas para que pudessem encontrar o responsável pela morte do portador da lâmina demoníaca. O homem passou por eles e imediatamente acataram. Ele já tinha uma suspeita em mente. O oponente do Feng da lâmina devia ser o outro demônio. Na manhã seguinte, Feng podia ser visto caminhando pela camada do demônio polvo para seu trabalho. Ele olhou ao redor, pensando em como o local onde costumava trabalhar havia se transformado nisso. Por trás dele espreitavam tentáculos de polvo. Enquanto continuava andando, foi saudado pelos cadáveres de caçadores que foram vítimas dos demônios. Mal sabia ele que os demônios polvos já estavam se aproximando por trás, mas não demorou muito para ele perceber a aura perigosa deles. Quando olhou, foi saudado por horrendos demônios polvos. Ele olhou para essas recompensas de classe comum enquanto se preparava para a batalha iminente. Os 3 demônios polvos imediatamente avançaram empunhando suas armas. Eles desferiram um ataque devastador que ele conseguiu desviar. Ele percebeu como seu corpo agora podia se mover sem esforço, mesmo em forma humana. Desde seu despertar, e não era só isso, ele podia até libertar a aura demoníaca dentro de si. Os demônios polvos avançaram rapidamente, ativando automaticamente a habilidade de lâmina de Feng, o que o surpreendeu. Ele brandiu sua lâmina de mão enquanto pensava em testá-la. Abateu um deles. Os 2 demônios restantes avançaram para atacá-lo, mas foram impiedosamente dilacerados pela lâmina, caindo derrotados. Ele não pôde deixar de se sentir desapontado por não poder saquear nenhuma habilidade. De repente, ele ficou alarmado ao ouvir um barulho. Instantes depois, uma horda incontável de demônios polvos apareceu por toda parte. Ele ficou atônito, caiu na armadilha deles. Percebeu que aqueles demônios usaram os monstros polvos anteriores apenas para atraí-lo. O exército interminável de demônios polvos avançou imediatamente. Feng ergueu sua lâmina e os cortou. Pensou em recuar, mas até sua rota de fuga estava bloqueada. Não perdeu tempo e imediatamente os cortou. No entanto, ainda havia muitos inimigos para ele enfrentar sozinho. Ele foi se esgotando lentamente à medida que continuava lutando, mas o determinado Feng estava decidido a sobreviver e continuou revidando. Ele sabia que não podia continuar lutando por muito tempo em sua forma humana, então optou por fugir enquanto os demônios polvo o perseguiam. De repente, um tentáculo agarrou seu pé, alarmando-o. Sua corrida foi interrompida quando começaram a se enrolar em suas pernas. O polvo demônio de classe inferior surgiu com sua figura imponente. Ele o olhou com olhos cheios de medo. Era muito mais forte do que o demônio da lâmina que ele havia enfrentado antes. Os tentáculos envolveram completamente seu corpo, deixando-o imóvel. Ele estava no auge do desespero, pois sabia que eles o devorariam. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto a voz em sua mente o incitava a contra-atacar. A horda de demônios polvos avançou sobre ele, forçando-o a ativar sua forma demoníaca para se libertar. Agora, em sua forma caçadora de demônios, Feng iniciou uma matança impiedosa. O polvo ficou surpreso ao ver que um humano podia se transformar em um demônio. Enquanto isso, ele disse que nunca imaginou que teria que enfrentar alguns demônios de classe inferior só para ganhar dinheiro. O polvo zombou dele, insinuando que ele desconhecia seus próprios poderes. Feng provocou a atitude arrogante do demônio, chutando o chão ao se preparar para atacar. Cada um de seus golpes carregava seus sentimentos e sua vontade de sobreviver. No entanto, isso não foi o suficiente para derrubar o polvo, que retaliou. Empurrou Feng para longe e preparou seus tentáculos, lançando um ataque que o envolveu completamente. O demônio ficou encantado por finalmente ter conseguido agarrá-lo. Ele ameaçou destruir aquelas espadas duplas. Estava tão orgulhoso do polvo que apertou
apertou ainda mais o seu corpo e quebrou suas lâminas. Alarmado, Feng percebeu que não podia usá-las novamente por um tempo, e então desferiu uma combinação de ataques, lançando seus tentáculos destrutivos. O ataque foi tão poderoso que lançou longe. Quando se levantou, não pôde deixar de pensar que o polvo era muito mais inteligente do que a lâmina. Notou como ele sempre preferia ataques de média distância em vez de confrontos diretos. O demônio se preparou para atacá-lo novamente, mas Feng, ágil, conseguiu desviar. Ele pensou que os olhos dele deveriam ser sua fraqueza, percebendo como eram moles e expostos. Olhou para o chão, planejando jogar areia em seus olhos. Ficou frente a frente com o demônio, na esperança de que seu plano funcionasse. Então chutou a areia na direção do polvo, executando seu plano com sucesso, pois o demônio gritou de dor. Para Feng, ele precisava usar todos os meios necessários para lidar com ele. Avançou, aproveitando a oportunidade criada ao cegar o demônio com a areia. O polvo, em dor agonizante, planejou se separar de seu corpo. No entanto, Feng imediatamente pegou uma lança, sem permitir que ele fugisse. Conseguiu perfurar sua cabeça. O polvo fingiu-se de morto, planejando recuperar suas forças antes de atacar novamente. No entanto, o esperto Feng não baixou a guarda. Ele não caiu na encenação e desferiu o golpe final. Finalmente matou o polvo. Foi capaz de saquear a habilidade de tentáculos dele. Quando sua intenção assassina desapareceu, sua forma humana foi gradualmente restaurada. Seu corpo estava dolorido por completo, pois sua habilidade de auto-regeneração não foi ativada desta vez. Estava exausto, mas de alguma forma feliz por ter conseguido matar o demônio polvo Rank D nas ruas. A atenção das pessoas se voltou para uma coisa. Feng estava carregando todos os corpos dos demônios polvo. Enquanto caminhava, ele se viu diante do prédio da Guilda dos Caçadores e entrou. Feng foi recebido pela visão de outros caçadores de recompensas. De repente, 2 inspetores da União dos Caçadores notaram o corpo do polvo em suas costas. Feng olhou para eles, que responderam com ceticismo, duvidando que ele realmente havia matado o polvo ou se havia roubado de outro caçador. Ele perguntou se estudantes não podem lutar contra demônios, ao que os inspetores pediram sua licença de caçador para comprovar, mas ele conhecia as regras. Os inspetores não tinham autorização para olhar a licença dos outros. Os inspetores concluíram sem base que ele havia roubado o demônio e imediatamente o atacaram, mas seus movimentos lentos não eram páreo para sua velocidade. A multidão percebeu a confusão e começou a prestar atenção. Enquanto isso, um velho chamado Zou sorriu, pensando que ele não era um estudante comum. Os inspetores continuaram com suas acusações e avançaram. Um tentou agarrar sua presa, mas seu pulso foi agarrado, seguido de um soco devastador em seu rosto que o derrubou. Enquanto isso, o outro inspetor tentou atacar por trás. Feng abaixou-se e agarrou sua mão, arremessando-o no chão. A multidão demonstrou reações mistas, mas seus murmúrios foram silenciados quando Zou deu um passo à frente. Descobriu-se que ele era o vice-presidente da União dos Caçadores. Os inspetores, patéticos, se viraram para ele esperando que ele tomasse uma atitude. Feng fez uma expressão impotente. Felizmente, Zou repreendeu os inspetores. Eles tentaram retaliar, mas ele os demitiu imediatamente. Eles só puderam chorar, pois suas ações tolas os levaram ao desemprego. Então Zou se virou para Feng, deduzindo que ele devia ter uma habilidade de caçador notável. Ele pareceu triste por um momento. Depois revelou que não possuía nenhuma habilidade de caçador. A multidão ficou surpresa com essa revelação, pensando que ele estava escondendo algo. O velho sorriu, dando um tapinha em seus ombros e dizendo que acreditava nele. Ele o acompanhou, deixando a multidão incrédula enquanto Feng deixava os corpos dos demônios. A oficial Xiao se apresentou ao receber os itens. Ele não pôde deixar de admirar sua habilidade telecinética impecável. Enquanto isso, Zou os provocou, dizendo que podiam conversar, já que Xiao ainda era solteira. Feng apressou sua gratidão por aceitá-lo mesmo sem habilidade. O velho então revelou que eles eram do mesmo tipo. Ele também não tinha habilidades e confiava em aperfeiçoar constantemente seu corpo físico. Feng ficou surpreso por ele ter conseguido se tornar vice-presidente da União dos Caçadores sem habilidades. Xiao então finalizou a transação e devolveu o cartão bancário a ele. Ele agradeceu, feliz por finalmente ter conseguido ganhar tanto dinheiro pela primeira vez. O velho prometeu ensinar-lhe alguns movimentos na próxima vez. Enquanto isso, Xiao achou Feng bonito e se perguntou qual seria o tipo dele. Ele pensou que era bom ter a oportunidade de aprender com Zou, mas ao segurar o cartão bancário, ficou mais animado para contar à sua irmã que tinha ganhado muito dinheiro. Era noite. Feng atravessava as ruas a caminho de casa. Ele ergueu o cartão bancário, feliz por ter ganho tanto dinheiro desta vez. Porém, uma notícia urgente chamou sua atenção. Seus olhos se dilataram de surpresa. Sua luta com o demônio da lâmina estava na reportagem, chamando-o de Lorde Demônio. Ele ficou preocupado ao ver a notícia e se perguntou quem a havia divulgado. O vice-líder do departamento de caçadores de demônios, Lobo Solitário, estava sendo
sendo entrevistado. Ele começou a dizer que os demônios nunca foram criaturas amigáveis e aconselhou todos a serem cuidadosos. Em seguida, declarou que eles estavam determinados a caçar o Lorde Demônio. Em meio à multidão que assistia à notícia estava Feng, com a expressão séria, ouvindo murmúrios de emoções mistas sobre o surgimento do Lorde Demônio. Com isso, ele sabia que precisava ter cuidado para não revelar sua identidade. De volta ao subúrbio da cidade de Dong, finalmente chegou em casa e cumprimentou sua irmã. Ela imediatamente puxou assunto sobre a notícia do Lorde Demônio. Ela lhe disse para ter cuidado no caminho para casa. Ele suspirou, até sua irmã sabia sobre isso. Ele disse para ela não prestar atenção àqueles vídeos e lhe entregou o cartão bancário que continha o dinheiro que ele havia suado para ganhar. Disse que se tornou forte o suficiente para caçar demônios por dinheiro. Ela ficou feliz, achando que ele havia despertado seus poderes ocultos. Preocupada, perguntou se ele se machucou ao lutar contra demônios. Ele a tranquilizou, dizendo que estava bem, e a incentivou a usar o dinheiro para pagar as dívidas de seus pais. Ele então perguntou sobre o demônio que matou seus pais. Sua irmã ficou triste. Ela disse que sempre foi um mistério, revelando que o assassino era um demônio misterioso na forma de uma chama. Era tudo o que ela sabia, deixando Feng pensativo. Ele cerrou os punhos, determinado a se tornar forte e se vingar, mas sua irmã acariciou seu rosto, dizendo que eles não precisavam se vingar ainda, só precisavam viver em paz juntos. Ele corou com um gesto dela. No dia seguinte, Feng corria freneticamente pelo campus, pois já estava atrasado. Correu pelos corredores e finalmente chegou à sua sala. Ao entrar, foi recebido pelos murmúrios sobre a notícia popular do Lorde Demônio. Ele suspirou. Ser popular é realmente cansativo. De repente, Lin se aproximou e comentou que ele havia mudado. Acrescentou que ele parecia um pouco mais forte do que nos últimos 2 dias. Os valentões de antes se aproximaram dele, ainda sem terem aprendido a lição. Lin se preparou para ensiná-los novamente, mas Feng a deteve, dizendo que ela não deveria se incomodar com um cão insignificante. Ao ouvir isso, Qian ficou furioso. Ele ativou sua habilidade para atacá-lo, lançando uma tigela de comida, mas ele a pegou sem esforço. Então avançou e esmagou a tigela contra seu rosto. Qian foi derrubado no chão, batendo frustrado no chão com o punho enquanto faíscas de eletricidade crepitavam ao seu redor à medida que ele avançava e o insultava. Mas, para sua surpresa, Feng conseguiu desviar. Ele perguntou provocativamente se era só isso que ele conseguia fazer, irritando ainda mais o valentão. Em seguida, deu-lhe uma joelhada no estômago, jogando-o para longe. O valentão não acreditava que ele agora era tão forte. Ele ficou diante do valentão derrotado, decidido a nunca mais ser desprezado. Os colegas de classe estavam tanto em descrença quanto maravilhados, dizendo que Qian merecia aquilo. Lin sabia que, mesmo que ele tivesse treinado em segredo, não poderia vencer o valentão. Ela se perguntava se ele havia despertado alguma habilidade de fortalecimento corporal. De repente, uma voz interrompeu e os instou a parar. Era o professor deles, pedindo que os seguissem para fora para o teste de caça de demônios. Toda a turma estava preocupada com a possibilidade de enfrentar um verdadeiro demônio. Enquanto isso, Qian foi ajudado por seus capangas a tentar se levantar, com uma expressão maligna. Ele o ameaçou, dizendo que se vingaria. Com isso, Feng percebeu que precisava se livrar dele. Quando surgiu a oportunidade na montanha da academia, todos estavam de pé diante do portão colossal para a instrução. O instrutor explicou que o teste de caça a demônios fazia parte da preparação para o exame de graduação. Nesse teste, eles enfrentariam um demônio do tipo Grama, de classe F, que estimularia seu potencial. Ao ver os demônios que eram de nível baixo, todos ficaram animados. Lin perguntou a sua opinião, ao que ele respondeu que os estudantes concorrentes eram muito mais perigosos do que os demônios. O instrutor anunciou a abertura do local do teste, quando o enorme portão se abriu. Qian e seus capangas entraram apressadamente, seguidos pelos outros alunos. Logo dentro do local de teste, podiam-se ver os ossos humanos e cadáveres. Feng comentou que os demônios do tipo Grama eram tão fracos que estavam tendo dificuldade em matar humanos. De repente, eles ficaram alarmados. Os inimigos estavam chegando. Lin achou incomum que os demônios do tipo Grama já tivessem chegado. Ela lhe disse para ficar atrás dela, já que ele não podia lutar contra tantos demônios do tipo Grama. Mas, para sua surpresa, Feng se ofereceu para enfrentá-los. Ele rapidamente se moveu, derrubando vários demônios do tipo Grama de uma só vez. Ele notou mais 2 demônios se aproximando por trás. Eles avançaram contra Lin, que parecia não estar ciente da presença deles. Ele gritou para ela tomar cuidado e derrotou os demônios. Deixando-a surpresa, ele continuou correndo ao redor pensando que esses demônios do tipo Grama eram muito mais fracos do que a lâmina e o polvo que ele caçara antes, o que deixou Lin surpresa. Como ele ficou tão forte em apenas alguns dias? Ele ignorou sua pergunta e a instou a absorverem suas essências. Primeiro começaram a absorver as essências. De repente, algo chamou a atenção de Lin. Os estudantes estavam fugindo devido ao aparecimento inesperado de um demônio mais forte. Ela se preparou para lutar, mas ele a deteve ao notar que não era um demônio comum. Um demônio com aparência de árvore emergente
surgiu, causando destruição por toda a parte. Ele temeu que fosse um demônio do tipo árvore de classe D. A árvore se aproximou deles, exalando uma aura ameaçadora. Feng deu um tapinha no ombro dela e disse para ficar longe dele, mas então Yan e seu bando de cães apareceram dizendo: "Apenas covardes fogem." Ele disse que um verdadeiro caçador deve enfrentar os demônios, não importa o que aconteça. Enquanto os 3 cães sem cérebro estavam diante deles, Lin comentou que ele deveria ter batido a cabeça forte demais. O arrogante Golden Retriever enfrentou o demônio sem pensar, querendo demonstrar sua força para Lin e Feng de longe. Seus colegas de classe estavam céticos quanto a Qian ser realmente confiável, mas como ele estava tão confiante, acabaram acreditando que talvez ele tivesse a habilidade necessária. Ele avançou ativando suas habilidades. O demônio bloqueou seu ataque sem esforço, sorrindo de forma ameaçadora ao segurá-lo. Em seguida, acertou-o com um soco de baixo para cima, esmagando-o no chão. Seus capangas ficaram preocupados enquanto Qian, furioso, exigia que o ajudassem. O demônio levantou o pé e o chutou em direção aos capangas. Feng e Lin sabiam que isso aconteceria. A diferença de nível era grande, afinal. Qian ficou furioso por ter apanhado tanto. Os dois decidiram intervir, visando colher os materiais para si mesmos. O demônio notou a presença e se virou para eles. Enquanto isso, os colegas de classe não acreditavam que eles planejavam enfrentar o demônio do tipo árvore. Os capangas de Qian os instaram a fugir. Apesar de sua teimosia, Lin ativou suas habilidades de vento, liberando ondas cortantes de ar, mas o demônio apenas riu, surpreendendo-a por suas habilidades nem sequer arranharem o demônio. Feng sabia que a única maneira de quebrar o corpo dele era encontrar uma brecha. Lin continuou lutando contra o demônio, enfurecido enquanto ele avaliava a situação. O demônio desferiu um golpe devastador que quebrou o chão. Feng ficou em um dilema. Ele não podia usar sua forma demoníaca para derrotar o inimigo na presença de Lin. Ele estava lutando para enfrentar o demônio, que parecia rir de sua impotência. Feng a agarrou e a instou a sair. O demônio atingiu o chão, invocando espinhos de madeira. Esses espinhos eventualmente formaram uma prisão separando os dois. Ela só conseguiu chamar seu nome enquanto a prisão de madeira se fechava, prendendo Feng sozinho com o demônio do tipo árvore. Lin ativou sua habilidade de vento para quebrar a prisão de madeira, e dentro dela, a figura imponente da árvore se erguia sobre ele. Ele começou a se transformar, decidido a derrotar o demônio. Antes que ela pudesse quebrar a prisão de madeira, a árvore ergueu o punho para atacar. Enquanto isso, Feng já havia completado sua transformação. Ele se moveu rapidamente, cortando os braços do demônio com sua lâmina. Feng conseguiu ferir o demônio do tipo árvore. Este então gritou enquanto se virava, mas o braço ferido do demônio se regenerou instantaneamente. Surpreendendo com sua habilidade de regeneração, ele imediatamente avançou, aproveitando a oportunidade para atacá-lo. Enquanto ele se recuperava, enfrentou o demônio com coragem, desferindo outro ataque para cortá-lo. A árvore ficou enfurecida, batendo as mãos no chão e invocando vários espinhos de madeira. Os espinhos protuberantes o perseguiram, tentando perfurar seu corpo, mas ele viu a oportunidade de contra-ataque. Ele fundiu sua habilidade de tentáculo e lâmina, invocando um tentáculo cortante afiado. O demônio do tipo árvore ficou surpreso. Seu tentáculo lâmina perfurou o corpo do demônio. Ele então o puxou, rasgando o corpo do demônio. Com isso, finalmente matou a árvore. Ele obteve tanto o espinho quanto a habilidade de regeneração acelerada ao reverter para sua forma humana. Então ele percebeu a essência do demônio do tipo árvore enquanto se ajoelhava e a alcançava. Ele se surpreendeu quando a prisão de madeira se rompeu de repente. Lin entrou na cena e assegurou que o salvaria, apenas para ver que ele já havia matado a árvore. Ele revelou que havia despertado uma habilidade de fortalecimento corporal que o ajudou a derrotar o demônio. Ela não acreditava que ele havia se tornado tão forte em apenas alguns dias, mas ele disse que não era realmente impressionante quando comparado a um despertado de alto nível. Ela concordou e insistiu que saíssem primeiro da floresta. Na frente da classe, o instrutor elogiou Lin e Feng por derrotarem o demônio, mas seus colegas de classe duvidavam que Feng tivesse ajudado em algo. Enquanto isso, Qian estava furioso por não ter conseguido matar o demônio. De repente, foi revelado que alguém estava preocupado procurando por ele. Ele teve um mau pressentimento sobre isso, enquanto se perguntava quem poderia ser do lado de fora. O vice-líder da União de Caçadores de Demônios estava esperando. Ele olhou para Feng, que acabara de chegar, vendo seu rosto familiar. Ele ficou ansioso, temendo que seu segredo pudesse ter sido revelado. Ele cerrou o punho, dizendo que tudo ficaria bem se ele permanecesse em sua forma humana. Ele sorriu e perguntou por que estavam procurando por ele. Foi então revelado que havia um adolescente que havia salvado uma garotinha da lâmina demoníaca. Ele então disse que conseguiram rastreá-lo. Ele riu, dizendo que salvar a menina não foi grande coisa, mas então abriu o tópico sobre o Senhor Demônio e a lâmina, deixando-o ainda mais ansioso. Feng murmurou que era o demônio azul. Ele
então fingiu ignorância, dizendo que também tinha visto na notícia da TV por trás. Lin se perguntou como Feng havia se envolvido com pessoas da União de Caçadores de Demônios. O vice-líder então pediu que ele narrasse o que havia acontecido, surpreendendo-o. Ele confirmou que realmente havia encontrado o demônio, dizendo que ele apareceu depois que salvou a menina. O vice-líder acendeu um cigarro e perguntou para onde o demônio foi depois, ao que ele respondeu que o demônio desapareceu. No entanto, o vice-líder não encontrou nenhum vestígio do Senhor Demônio. Ao verificar as câmeras, ele concluiu que o Senhor Demônio havia se fundido com ele em vez de deixar a cena. Feng ficou surpreso. Uma enorme mão esquelética foi invocada sobre ele. Ela o agarrou com força, impedindo-o de se soltar. Lin, preocupada, chamou por Feng, mas foi detida por outra mão esquelética e invocada. Ele disse de forma ameaçadora que ninguém está autorizado a interferir com os oficiais da União de Caçadores de Demônios. Ela não pôde revidar devido à enorme diferença de força. Ele disse desesperadamente que não era o Senhor Demônio, mas o vice-líder estava cético. Ele então disse que se realmente quisesse provar sua inocência, deveria aceitar o teste obedientemente. Ele colocou sua mão diante de Feng enquanto sua aura azul vazava. Diante da situação, Feng ficou extremamente ansioso com a possibilidade de ser levado para pesquisas humanas. A aura azul entrou em contato com ele, surpreendendo o vice-líder. O resultado não foi o que ele esperava. Ele ficou atônito ao constatar que este garoto não tinha traço algum de energia demoníaca. Ele então revelou que o havia julgado mal, desativando sua habilidade e o deixando ir. Lin repreendeu o vice-líder por intimidá-los, ao que ele a interrompeu antes de sair. O homem disse que se lembraria dele e o veria da próxima vez. Ele teve sorte de que sua forma de caçador de demônios não foi revelada. Lin perguntou se ele estava bem, ao que ele a tranquilizou, e ela suspirou dizendo que havia tantas coisas para se preocupar, então o convidou para jantar. De repente já era noite. Feng e Lin estavam caminhando pelas ruas movimentadas da cidade Dong. Ele lançou um olhar para ela, admirando sua beleza. Por outro lado, Lin ficou sem palavras. Ela estendeu a mão para as dele e sugeriu que também dessem as mãos. Ambos coraram ao tocar as mãos um do outro. Ele sorriu e olhou para ela, perguntando se estavam em um encontro. Enquanto caminhavam de mãos dadas, encontraram Xiaonan da União dos Caçadores. Feng se viu numa situação embaraçosa, sendo questionado pelas garotas. Xiaonan achou que ele era solteiro e planejava convidá-lo para jantar. Ele apresentou Lin como sua colega de classe e amiga de infância. Ela suspirou ao perceber que suas chances de se aproximar dele eram quase nulas. Ele então a convidou para se juntar a eles no jantar, ao que ela recusou dizendo que precisava ir para casa. Ela então o lembrou de procurar a vice-presidente Zhou para o treinamento de combate. Ele sorriu e se despediu aliviado por ela não ter entendido nada errado. Eles a observaram enquanto ela se afastava. Lin então disse que parecia que ele não queria deixá-la. Ele respondeu que não havia como, já que ainda precisavam jantar. Ele segurou sua mão e sugeriu que experimentassem um restaurante de churrasco Tasti ali perto. No entanto, ela disse que estava um pouco cansada. Ele então se ofereceu para carregá-la, apenas para se deparar com a próxima situação, embaraçosa. Lin estava montada em sua cabeça e ombros, deixando-o corado. Ele disse a ela que só havia sugerido carregá-la e não dar uma carona. Ela piscou, dizendo que era a mesma coisa. De qualquer forma, ignoraram os olhares dos estranhos enquanto ela começava a relembrar as memórias de infância. Ele fechou os olhos e fez o mesmo. Quando eram crianças, Feng costumava carregá-la nos ombros. Ele tropeçava em uma casca de banana, fazendo-os cair no chão. Lin chorava e ele a consolava, dando-lhe chocolate. Ela o agradecia. Enquanto ele acariciava sua cabeça, ele sorriu ao lembrar aquelas memórias. Então, feliz, acelerou o passo, ao que ela pediu que diminuísse a velocidade no restaurante de churrasco. Feng soltou um arroto satisfeito depois de ter se empanturrado. Enquanto isso, Lin parecia estar emburrada por ele não ter falado com ela e apenas ter se concentrado em comer. Eles então ouviram uma conversa sobre o corpo carbonizado de uma mulher na rua próxima. Diziam que o corpo estava pendurado em um poste e que o autor do crime permanecia desconhecido. Ele sentiu algo estranho, já que seus pais também haviam sido queimados até a morte. Lin sugeriu que fossem dar uma olhada. Eles se levantaram e se prepararam para sair do local. Os dois se encontraram atrás da multidão. As pessoas faziam um grande alvoroço em torno do corpo carbonizado de uma mulher pendurado em um poste. Feng suspeitou que o assassino tinha feito tudo aquilo, de propósito para criar pânico. Mas então algo chamou a atenção de Lin. Era o padrão na testa do cadáver. Tal padrão ominoso foi revelado como o símbolo da Igreja do Diabo. Feng reconheceu que a Igreja do Diabo era uma organização secreta de demônios. Ela acrescentou que eles estavam por trás da maioria das mortes de civis. Eles sempre deixavam para trás um padrão de olho na cena. Após cada operação, ele não pôde deixar de notar as pistas conectadas. Por trás da multidão, um homem misterioso encapuzado com o mesmo padrão de olho na testa os observava. Ele largou a bolsa que carregava. Feng, por intuição, virou-se apenas para ver uma bolsa pegando fogo. As chamas da bolsa cresceram, incitando o pânico entre a multidão. Todos começaram a correr enquanto as chamas
chamas se espalhavam descontroladamente. Ele segurou a mão de Lin e a puxou para correr também. Várias pessoas foram atingidas pelas chamas, gritando de dor e desespero. Ele então viu um homem misterioso tentando fugir e imediatamente disse a ela que iria atrás do incendiário. Ele correu rapidamente e perseguiu o homem misterioso. Ficou surpreso ao ver que alguém o seguia. Feng conseguiu alcançá-lo e perguntou quem o havia enviado. O homem imediatamente incendiou seu corpo inteiro em chamas. Feng recuou ao ver isso. Ele ficou completamente incrédulo que preferissem acabar com suas próprias vidas a se render. Ele começou a se perguntar que tipo de existência é essa da Igreja dos Demônios. Lin disse que ele era apenas um fantoche e que o verdadeiro culpado deveria estar escondido em outro lugar. Eles também tinham um pressentimento sombrio de que havia mais de um fantoche como ele. Os bombeiros responderam apagando o fogo e ajudando as vítimas. Alguns espectadores pareciam até estar se divertindo com a tragédia, o que levou um oficial a repreendê-los e mandá-los sair. Feng estava grato pela chegada da equipe de resgate. Então ele disse a Lin que se encontraria com Zhou para perguntar sobre o incidente, pedindo a ela que solicitasse uma licença por ele. Ela concordou, pensando se ele realmente queria investigar tudo até o fim na União dos Caçadores. Silhuetas de caçadores podiam ser vistas se afastando. Eram Zhou e Feng. O velho o elogiou. Depois desferiu um soco, que o jovem conseguiu desviar. Em seguida, o avisou do soco direito que estava chegando, e então foi direto ao peito dele. Feng caiu no chão e admitiu sua derrota. Enquanto Zhou perguntava por que ele estava tão distraído, Feng revelou o incidente do incêndio criminoso da noite anterior. O velho revelou que o verdadeiro responsável devia ser o demônio das chamas. Ao ouvir isso, Feng ficou alarmado. Ele então pediu todas as informações sobre o demônio das chamas, surpreendendo o velho. Ele revelou que seus pais foram mortos pelo mesmo demônio há 5 anos. Vendo sua persistência, Zhou não teve escolha a não ser contar o que sabia. Ele revelou que o demônio das chamas se espalhou através da Igreja dos Demônios há 5 anos. Agora ele havia retornado, mais forte e mais astuto do que antes. No entanto, Feng estava determinado a encontrar o demônio e cortá-lo em pedaços. Ele declarou que rastrearia o demônio e treinaria sozinho para avançar no nível C. O velho olhou com admiração, depois se despediu, indo embora pelas ruas movimentadas da cidade. Feng se viu comprando uma arma na loja de armas. Agora ele estava bem equipado com armas e engrenagens, totalmente preparado para enfrentar a difícil batalha. Ele então viu as notícias sobre o aumento dos incêndios criminosos na cidade. Recentemente, vários locais foram atingidos por ataques incendiários, e os cidadãos foram aconselhados a ter cuidado. Feng sabia disso. Havia mais de um incendiário, mas ao ver as ruas ainda cheias de pessoas, ele tinha certeza de que esses incidentes continuariam. Ele afastou seus pensamentos, pensando que sua prioridade seria ficar mais forte. Primeiro, na loja de conveniência, ele encontrou sua irmã e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ele então disse a ela que não voltaria para casa por um tempo para treinar. Ela disse para ele ter cuidado, ao que ele garantiu que ficaria bem. Ele então tirou um telefone novo, comprado como presente para ela. Depois se despediu enquanto ela expressava sua gratidão. Ela o observou partir com um olhar feliz, esperando que ele ficasse mais forte e alcançasse seu objetivo. Logo, Feng se viu vagando pelos arredores de uma cidade abandonada. Ele empunhou sua espada, preparando-se para enfrentar demônios de nível mais alto no local, enquanto o vento assobiava de forma assustadora, trazendo o cheiro fresco de sangue no bairro que o alarmou. Um demônio aranha apareceu de repente do nada, planejando atacá-lo de surpresa. No entanto, Feng percebeu sua presença. Ele desviou do ataque, recuando do demônio enfurecido. De repente, um objeto veio correndo em sua direção. Alarmado ao ver isso, ele ergueu sua espada para bloquear. Era o segundo demônio, um monstro com aparência de macaco. Ele agora estava frente a frente com o demônio aranha e o macaco ninja ao mesmo tempo. Mas em vez de se desanimar, ele ficou empolgado. O macaco exibia uma expressão cruel ao ver a presa. Ele imediatamente lançou seus shurikens, girando em velocidades perigosamente altas. Quando se aproximaram de Feng, ele os bloqueou com perfeição usando sua espada, percebendo que tudo aquilo não era ilusão. O demônio aranha saltou sobre ele, quebrando o chão ao aterrissar, enquanto ele recuava. Atrás dele estava o demônio macaco, preparando um ataque furtivo que o alarmou. O demônio conseguiu quebrar sua espada, forçando-o a usar seus poderes de caçador de demônios. Ele começou a emitir uma energia carmesim, encarando os demônios. Ele se transformou parcialmente em sua forma demoníaca, sorrindo de forma sombria. Preparou-se para liberar sua habilidade Espinho. Ele esmagou o chão, invocando incontáveis espinhos direcionados ao inimigo. Com um olhar feroz, avançou com sua lâmina de mão. O demônio macaco ergueu furiosamente suas shuriken e os lançou em direção a Feng. Ele os bloqueou com sua lâmina de mão, sorrindo. Olhando para o inimigo, ele rebateu os shurikens, cortando tanto o demônio macaco quanto o demônio aranha. Ele parecia estar gostando de seu frenesi assassino. Ele ativou sua habilidade tentáculo, aprisionando os demônios na apertada prisão de seus
tentáculos. Então os esmagou no chão sem piedade, dificultando sua respiração. O demônio aranha ficou furioso e cuspiu uma grande quantidade de muco negro. No entanto, para ele, não passava de um truque estúpido. Os demônios riram, pensando que haviam aprisionado Feng no muco negro. O que eles não esperavam era que ele pudesse escapar da armadilha com sua lâmina de mão. Ele avançou imediatamente em direção ao demônio aranha. Ele o espedaçou completamente. O cadáver do demônio caiu enquanto ele encarava o inimigo restante, desesperado para manter a vida. O demônio macaco se virou para escapar. No entanto, Feng não estava disposto a deixá-lo ir e carregou sua lança. Ele a lançou, perfurando as costas do demônio macaco. Ao matar o demônio macaco, ele obteve sua habilidade Stard, além de ter matado o demônio aranha. Também recebeu a habilidade Aprimoramento de Agilidade. Vendo que ficou mais ágil, ele sorriu de satisfação, mas seus sorrisos foram breves. Uma risada foi ouvida enquanto silhuetas misteriosas surgiram da fumaça. Homens encapuzados misteriosos reconheceram que Feng era o Senhor Demônio, ameaçando-o com suas armas. Agora que sua identidade foi exposta, ele só poderia se livrar daqueles bandidos para proteger seu segredo. Ele encarou os bandidos, desafiando-os a vir. Se eles queriam cobiçar sua presa, os bandidos revidavam verbalmente e o ameaçavam. De repente, outra figura misteriosa surgiu da fumaça. Era um demônio montado em uma motocicleta, empunhando uma espada. O destemido saltou sobre os bandidos assustados, fazendo-os em pedaços minúsculos, impiedosamente. A carne picada caiu diante do perturbado Feng. O destemido riu enquanto Feng permanecia alerta. Depois de ver sua força, o demônio prosseguiu zombando do caçador de demônios por ter se fundido com um adolescente humano. Ele ficou alarmado, perguntando quem era o demônio e como ele sabia sobre o caçador de demônios. O demônio apenas respondeu que Feng não tinha ideia de quão forte ele fora no passado. Ele revelou que o caçador de demônios já foi o demônio mais forte. Com isso, ele deduziu que tinha vindo para tomar seu poder, ao que o demônio riu. Ao confirmar, ele ativou sua habilidade, não disposto a ceder seu poder. O destemido cutucou o fato de que ele era apenas um de classe baixa, muito fraco. Para proteger seu poder, ele acelerou sua motocicleta em direção a Feng. Desencadeou um golpe devastador de espada enquanto o último desviava. Ele elogiou sua reação, velocidade e atacou novamente. Ele estava lutando enquanto bloqueava. O ataque foi poderoso o suficiente para empurrá-lo alguns metros para trás, percebendo que o demônio era de classe C. Ele começou a ativar sua forma completa, firmou o pé no chão e então arremessou sua massiva shuriken em direção ao inimigo. O destemido a pegou sem esforço, girando-a com sua espada enquanto convocava sua arma em manobras acrobáticas. Devolveu o ataque para ele, ao que ele libertou seus tentáculos numa tentativa de pegar a shuriken. Ele a pegou com sucesso, girando-a acima de sua cabeça e depois a lançou de volta ao demônio. O demônio não esperava e foi surpreendido. O shuriken giratório o atingiu no rosto, causando um ferimento leve. Esse foi o momento em que decidiu levar a luta a sério. Feng ficou alarmado. O destemido avançou rapidamente e o cortou. Ele nem conseguiu reagir. Foi um golpe rápido que imediatamente abriu seu corpo. Ele sangrava muito, o que fez seu poder de caçador de demônios liberar temporariamente todo o potencial de seu corpo. O destemido continuou repreendendo Feng enquanto o feria. No entanto, o poder do caçador de demônios dentro dele estava fora de controle, transformando gradualmente seu corpo em algo muito mais poderoso. Liberando sua verdadeira forma gloriosa, o destemido não podia acreditar que seus níveis de poder estavam aumentando. Enquanto se transformava, não havia nada em sua mente além de vozes sufocantes que o instigavam a matar. Mas mesmo que estivesse se tornando um demônio completo, sua vontade e mentalidade permaneciam fortes para resistir à corrupção. Ele silenciou as vozes em sua cabeça e avançou com um sorriso cruel. A batalha continuou. Feng aparentemente estava desfrutando da sensação de massacrar seu inimigo. Aquele sorriso maligno não desaparecia de seu rosto. Ele desferiu um poderoso corte horizontal contra o destemido, separando-o de sua amada motocicleta. Mas o demônio se levantou furioso ao perceber que o que ele havia feito era imperdoável. Contudo, a luta estava apenas começando para Feng. Eles voltaram a trocar golpes de espada um após o outro. O destemido parecia referir-se para si mesmo como um cavaleiro, perguntando se Feng era digno de enfrentá-lo. Eles cruzaram suas espadas. De repente, ele começou a exercer mais poder. O destemido sentiu, ele ficou surpreso. Na verdade, ele foi empurrado para trás. Em termos de força, ele sorriu, fundindo suas habilidades de técnica e espinho. O destemido foi então pego e enredado pelos tentáculos dele. Ele tentou se libertar, mas Feng não permitia que ele fizesse o que quisesse. No entanto, o demônio ainda tinha um truque em sua manga. Ele ativou sua habilidade de carruagem, manipulando a motocicleta atrás dele. A motocicleta dirigiu sozinha, saltando sobre eles e deixando um rastro de poeira, o que lhe deu a oportunidade de se libertar dos tentáculos, mas era um pouco cedo para começar. Feng ativou sua névoa negra e aprisionou o destemido. Ele comandou sua motocicleta como se fosse um cavalo, pedindo para protegê-lo. Feng ativou seu aprimoramento de agilidade, desviando instantaneamente da motocicleta que estava vindo em sua direção. O desfecho da batalha agora
vida dependia de um único movimento dele. Os olhos do destemido se dilataram. Ele foi instantaneamente cortado pela lâmina da mão de Feng. Foi tão rápido que ele nem conseguiu reagir. O destemido olhou para trás, murmurando suas últimas palavras. Ele então caiu de joelhos e desabou para frente enquanto Feng permanecia vitorioso. Ele tentou desesperadamente alcançar sua espada, fechando os olhos enquanto pedia que acabasse com seu sofrimento. Feng lhe ofereceu uma morte rápida em troca de informações sobre o inferno. Surpreendendo o destemido, Feng perguntou se ele tinha ouvido falar do inferno. Ao que ele respondeu, sabia. Revelou que o inferno era a elite cultivada pela Igreja dos Demônios. Feng ficou surpreso ao saber que havia diferenças na classe deles. Ele então revelou que o inferno estava no nível superior da classe dele e que seria muito difícil derrotá-lo. Ouvindo essas palavras fracas, o protagonista não pôde evitar rir e chamá-lo de perdedor. Contou ao demônio como ele era fraco antigamente, sendo alvo de constantes intimidações. Através da prática e trabalho árduo, conseguiu se tornar mais forte. Agora que possui o poder e está determinado a matar Inferno. O queixo do destemido caiu com a declaração ambiciosa. Depois fechou os olhos e pediu para matá-lo, considerando-se inútil. No entanto, ele recusou, dizendo que matar um perdedor só sujaria suas mãos. Ao ouvir essas palavras, ele iniciou seu ato final. Disse a ele que estava oferecendo um presente. Surpreendendo Feng, disse que estava disposto a queimar o último vestígio de sua força vital e transferir seu poder para ele. Ele se desintegrou em ondas carmesins de energia que se acumularam em uma esfera, e à medida que perdia gradualmente sua forma física, pediu a Feng para deixá-lo testemunhar sua jornada rumo à força. Sua transformação estava quase completa. Ele se tornou uma espada demoníaca. Ostentando sua forma de arma majestosa e gloriosa, ele estendeu as mãos em direção a ela, agarrando seu cabo. Ele gradualmente voltou à sua forma humana ao segurar a espada e sentiu a sensação de ser um com a lâmina enquanto a segurava. De repente, uma voz foi ouvida, elogiando-o por ter lavado o cérebro do demônio e conseguido uma arma de graça. Para sua surpresa, era o próprio caçador de demônios finalmente falando. Uma fumaça carmesim saiu de seu peito, surpreendendo-o. A fumaça carmesim eventualmente formou um corpo, bem como um par de asas demoníacas. Era o caçador de demônios exigindo que ele se ajoelhasse e o adorasse. Feng então perguntou bruscamente se era uma forma de mascote do caçador de demônios, e ao ouvir suas palavras grosseiras, ele se irritou e o repreendeu com raiva. Ele então perguntou se era a forma verdadeira do caçador de demônios, ao que ele deu uma confirmação vaga. Esclareceu que era apenas um corpo espiritual, no entanto, poderia recuperar seu corpo físico em breve, se Feng continuasse matando demônios. Ele ficou em silêncio, avaliando a situação e contemplando as implicações de suas escolhas. Ele então concordou em cooperar, pedindo a ajuda do caçador de demônios para matar o inferno. O caçador de demônios sorriu, não estava satisfeito apenas com eliminar um lacaio e sugeriu derrubar toda a igreja demoníaca. Ele comentou que parecia empolgado, perguntando se ele tinha uma vingança contra eles. O caçador de demônios revelou que não era algo tão trivial quanto uma simples vingança. Ele tinha um ódio irreconciliável por eles. Explicou ainda que foi o Papa da igreja demoníaca quem o emboscou e o matou. Ele sabia que tanto o reino demoníaco quanto o mundo humano nunca estariam sob seu domínio se eles estivessem no auge. Feng perguntou quem exatamente era o chamado Papa da igreja demoníaca. O caçador de demônios apenas disse que a igreja era a instigadora de muitas teorias da conspiração. Ele então propôs um acordo para matar o demônio inferno em troca de derrubar a igreja demoníaca. Ao ouvir este pedido ambicioso, ele ficou surpreso. O caçador de demônios provocativamente perguntou se ele estava com medo, mas Feng disse que não havia nada a temer. E ao fazê-lo, o caçador de demônios ficou encantado e o elogiou. No entanto, ele parecia cético quanto às suas habilidades por causa da sua aparência atual. O caçador de demônios notou isso, irritado, perguntando se ele estava duvidando dele. Ele negou, não era o caso e segurou sua espada, sugerindo que continuassem lutando contra os demônios ao redor. De repente, a motocicleta do destemido se aproximou dele. O caçador de demônios disse que a motocicleta magicamente aprimorada queria reconhecer Feng como seu dono sem nenhuma hesitação. Ele montou na motocicleta. Ele olhou para frente, fascinado por estar pilotando um veículo movido a energia em vez de gasolina. Comentou que era muito bom andar nela, avançando pelas ruas fantasmagóricas da cidade abandonada pelos cantos dos prédios arruinados da cidade. Havia vários ghouls observando que não conseguiam evitar salivar ao ver um humano. Eles então não perderam o tempo e avançaram imediatamente. Feng viu isso e ergueu sua espada. Ele a segurou, liberando uma poderosa energia cortante carmesim que derrubou os ghouls instantaneamente. Ele continuou avançando enquanto abria caminho sem piedade. O caçador de demônios disse que a colheita foi decente, pois ele poderia usar
estes gols para melhorar seu atributo de agilidade. Ele sorriu, interessado pelo fato de estar registrando dados. Feng então propôs que estabelecessem um pequeno objetivo de limpar toda a cidade abandonada. 4 dias depois, Lin estava ficando preocupada com Feng. Afinal, ele ainda não tinha voltado para a escola e seu telefone estava desligado o tempo todo. Ela suspirou, esperando que ele não tivesse ido sozinho e imprudentemente em busca da vingança contra o inferno. Enquanto isso, uma motocicleta podia ser vista atravessando as ruas da cidade Dong. Sua condução foi interrompida, revelando um homem carregando muitos itens nas costas. Era Feng com sua nova confiança e carisma. Ele sorriu pensando em se vingar do demônio flamejante na união dos caçadores. Xiunan não conseguia acreditar que Feng havia trazido tantas recompensas. Ela nem conseguia imaginar o quão forte ele era. Zhou também notou o cadáver do motociclista e comentou sobre sua força aumentada. Ele descartou isso como sorte por ter encontrado o demônio ferido. Ele mudou de assunto e perguntou se ele sabia sobre o paradeiro do inferno. O velho revelou que o demônio ainda não tinha atividades, mas seus subordinados estavam ativos recentemente. Feng perguntou sobre as restrições a encontros ao ar livre na cidade Dong. No entanto, o povo resistiu a isso e uma banda chamada Black Sun até realizou um show, considerando que eles intencionalmente realizaram um show em um momento tão perigoso. Eles acham isso altamente suspeito ao perceber a situação. Feng ficou pensando que precisava se infiltrar no show e investigar. Xiaonan finalmente resolveu o pagamento das recompensas, totalizando 120 milhões de yuans. Ele ficou surpreso ao ouvir o valor, ao que ela disse que o demônio classe C sozinho valia 100 milhões. Ele pensou que finalmente estavam ficando ricos, enquanto o caçador de demônios olhava para ele com irritação. Era noite. Muitos fãs se reuniram no bar VIP de Black Sun. Uma motocicleta familiar parou. Era Feng planejando se infiltrar no show. Ele se virou preocupado para o caçador de demônios, que o tranquilizou dizendo que ninguém poderia detectá-lo, exceto Feng. Ele olhou para a entrada enquanto os fãs se aglomeraram. O anfitrião anunciou que o show estava prestes a começar, arrancando aplausos dos fãs. Entre eles estava o impostor. Feng misturou-se à multidão para se infiltrar. Dentro do bar, a batida dos tambores, guitarras elétricas estrondosas e vocais cantavam letras inspiradoras. Todos esses elementos se combinavam em uma harmonia impecável que tocava o coração dos ouvintes. No entanto, Feng achou a música rock barulhenta, enquanto o caçador de demônios a apreciava. Em meio aos fãs animados, ele encontrou um rosto familiar. Era o vice-líder de antes. Parecia que ele também estava investigando os incidentes do incêndio. A banda continuou sua apresentação, entretendo os fãs. O vocalista então perguntou se todos o acompanhariam se ele oferecesse sua vida à grande chama. Essa declaração alarmou tanto o vice-líder quanto Feng. Enquanto isso, todos pareciam ter sido hipnotizados ao saudarem a chama. O vocalista exibiu um sorriso vinalesco. Então, convocou um olho demoníaco sobre todos. O caçador de demônios reconheceu como sendo um círculo ritualístico de sacrifício demoníaco. O ritual sacrificial finalmente começou. O círculo parecia um olho demoníaco. Observava todos enquanto vibravam com um show. Eles invocaram seu Senhor Inferno, venerando-o. Os fãs perceberam algo estranho no show, fazendo-os entrar em pânico e correr. Em meio à multidão caótica, Feng permaneceu imóvel. Ele percebeu o vice-líder fazendo o mesmo, sem palavras, enquanto deixava a situação se desenrolar. Feng olhou ao redor planejando explorar o caos para se esconder e se transformar. Sob o círculo ritualístico, os membros da banda Black Sun emitiam chamas de seus corpos. Eles estavam eufóricos enquanto cantavam louvores ao inferno e ao culto demoníaco. Inferno finalmente surgiu, sorrindo de forma perversa. O vice-líder o encarou com olhos frios. Sua espera não foi em vão. O demônio flamejante exalava uma aura de dominação enquanto caminhava confiante, encantado com a visão de tantas pessoas para serem oferecidas como sacrifício. Ele então notou o vice-líder questionando sua identidade. A banda demoníaca Black Sun imediatamente avançou para atacá-lo. O vice-líder ativou sua habilidade, invocando 2 mãos esqueléticas gigantes para bloquear o caminho deles. Essas mãos esqueléticas se fecharam em punhos, estilhaçando o chão ao seu redor. Mas os leais cultistas da igreja demoníaca continuavam avançando, planejando encurralar o vice-líder, mas ele não cairia sem lutar, preparando suas habilidades. As mãos esqueléticas o cercaram de forma protetora. Ao ver isso, a Inferno não pôde deixar de elogiar suas habilidades. De repente, Feng e sua forma de caçador de demônios surgiram por trás tentando um ataque furtivo, mas não funcionou. O demônio flamejante o notou. Ele imediatamente atacou Feng com seu fogo, mas o obstinado caçador de demônios saiu completamente ileso. Ele avançou e desencadeou uma sequência de golpes impiedosos. O demônio flamejante pensou que ele era um demônio da mesma raça. Ele ergueu o punho planejando matá-lo de uma vez só, e ao desferir o soco, uma coluna destruidora de chamas o seguiu, que Feng mal conseguiu evitar. Uma explosão massiva ocorreu, mas Feng mais uma vez emergiu ileso. Seu rosto estava sério. As habilidades do demônio flamejante não eram de se desprezar. Enquanto o demônio flamejante pairava no ar, ele achou algo interessante. Ele sentiu a aura do caçador de demônios nele. Feng imediatamente o interrompeu e avançou para atacá-lo. Foi uma luta intensa, ambos usando expressões ferozes enquanto se enfrentavam. A batalha continuou
continuou, estilhaçando o chão abaixo deles enquanto trocavam golpes. Atrás deles, o vice-líder lutava contra os cultistas, dando-lhes a surra de suas vidas. Ele notou Feng em sua forma demoníaca, que todos conheciam como o Senhor Demônio. Ficou surpreso, imaginando qual rancor ele poderia ter contra o demônio flamejante. Feng lançou energias cortantes carmesins afiadas, destinadas a derrubar o inferno, mas o demônio flamejante estava tão confiante que nem precisou desviar. Ele sorriu ao destruir a lâmina de energia com os próprios punhos, surpreendendo Feng. Inferno avançou com um sorriso malicioso no rosto, querendo mostrar seu poder. Seu punho flamejante conseguiu atingir Feng. O demônio flamejante o jogou no chão. O vice-líder percebeu isso e se virou para olhar. De repente, uma imensa onda de energia sacudiu a atmosfera. Era do demônio flamejante, erguendo-o pelo pescoço. Ele então o lançou para longe como se fosse apenas uma pedra. O caçador de demônios lutou para se levantar, pensando no demônio flamejante e em suas reservas aparentemente infinitas de poder. Inferno estava completamente flamejante e feroz, zombando de Feng e o chamando de vergonha para os demônios. Ele lançou um soco que Feng conseguiu evitar por pouco. Em seguida, ele recuou uma distância considerável. O demônio flamejante ergueu um carro destruído e o lançou na direção dele. Feng invocou seus tentáculos carmesins em resposta, pegando o carro no ar. Ele o segurou e arremessou de volta para o demônio flamejante. Antes que o demônio flamejante pudesse sequer reagir, já tinha sido atingido no rosto. Feng continuou balançando o carro, segurado por seus tentáculos. O demônio flamejante tossiu, surpreso por ele ainda ter alguns truques na manga. Enquanto paravam para se encarar, Feng libertou uma poderosa aura carmesim e perguntou sobre o incidente de incêndio de 5 anos atrás. No entanto, os demônios flamejantes pareciam não se lembrar, como se fosse algo insignificante para ele. Feng estava furioso, apertando sua espada com força. Ele avançou com determinação de matar o demônio flamejante. Eles mais uma vez se envolveram em uma batalha feroz. Inferno comentou que a espada dele não carregava nada além de ódio. Ela não tinha técnica, mas Feng estava cego pela sua raiva e prosseguiu com seus ataques imprudentes. O demônio flamejante disse a ele que o ódio apenas embotava o espírito de alguém e enfraquece sua vontade. Feng gemeu, apenas para se encontrar caído no chão com um buraco no peito. O demônio flamejante perguntou sarcasticamente por que ele caiu. Enquanto Feng gradualmente perdia a esperança de vitória, de repente a alma do caçador de demônios apareceu diante dele, chamando-o de patético. Feng perguntou em voz baixa se ele veio para zombar dele. Surpreendentemente, ele começou a lhe dar palavras de sabedoria. Ele ficou surpreso ao ouvir aquele pequeno discurso motivador. Aquelas palavras do caçador de demônios o fizeram se lembrar do motivo pelo qual estava lutando, reacendendo sua vontade ao apertar os punhos. O caçador de demônios lhe disse para lutar por si mesmo. Sem nada em mente, além do puro desejo de matar o inimigo, Feng ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Enquanto o caçador de demônios imediatamente se enterrava profundamente em seu peito, ele ficou sem palavras e nem conseguiu revidar. Quando sua alma penetrou em seu peito, sua energia carmesim imediatamente aumentou. Ele exalava uma imensa quantidade de aura diante do demônio flamejante, que ficou perplexo com o que estava acontecendo. Seus olhos eram de alguém que havia rompido o último limite da sanidade. Ele estava gradualmente entrando no seu estado de fúria, rugindo ao desbloquear sua nova forma de caçador de demônios. Inferno ficou completamente incrédulo. Ele estava fatalmente ferido, mas ainda conseguiu evoluir e ficar ainda mais forte. Ele começava a sentir medo, pois isso o lembrava do caçador de demônios. Feng abaixou a cabeça e se agachou, acumulando energia cinética. Em seguida, deu um salto para atacar, confiante em seu poder explosivo duplicado. O demônio flamejante não conseguiu reagir. Um punho destruidor conectou-se ao seu rosto e o lançou para longe. Ele preparou suas garras afiadas, então segurou o pescoço do demônio flamejante. Ele o jogou no chão, quebrando o chão abaixo deles. Inferno quase perdeu a consciência. O lugar inteiro estava em ruínas. Inferno estava furioso enquanto o encarava. Ele não suportava ser subestimado e acendeu suas chamas ferozes. Enquanto seu corpo era envolto em chamas, ele conseguiu se libertar do aperto. Cerrou as mãos em punhos flamejantes, apresentando sua verdadeira forma com as chamas completamente liberadas. Ele se preparou para atacar, mas para Feng não era mais do que um fogo comum. Ele não hesitou, trocando golpes com ele, confiante de que sua forma blindada não se queimaria. Feng o derrubou, cortando o braço direito do demônio flamejante. Ele recuou, dizendo que era absurdamente imperdoável. O demônio conseguiu regenerar seu braço instantaneamente, mas Feng imediatamente aproveitou essa chance para atacá-lo. Ele socou o peito do demônio flamejante, mas não foi o suficiente para destruir a moral do demônio flamejante. Ele continuou revidando. O choque de suas lutas resultou em mais destruição no local. O demônio flamejante lançou uma rajada de chamas contra Feng, que ignorou como se não fosse nada. Não houve tempo para se surpreender, pois o punho de Feng quase alcançou seu rosto. Inferno foi lançado para trás enquanto o furioso caçador de demônios perguntava por que ele havia causado o incêndio criminoso 5 anos atrás. Ele se esforçou para se levantar, revelando apenas que seguia ordens do Papa. Feng apontou sua espada para o pescoço
rosto dele, confirmando se era o Papa da Igreja Demoníaca. O demônio flamejante confirmou e sugeriu que o caçador de demônios o deixasse ir, mas o determinado Feng se recusou, enfurecido ao se lembrar de seus pais falecidos. Ele levantou sua espada carregada de ódio e malícia externa. O demônio flamejante estava prestes a implorar desesperadamente por sua vida, mas suas palavras foram interrompidas pelo rápido golpe descendente de Feng. O corte descendente da espada de Feng separou a cabeça do demônio flamejante de seu corpo, mas Inferno sabia que enquanto seu fogo não fosse extinto, ele sempre poderia remodelar seu corpo e se reviver. Ele imediatamente fugiu, deixando seu corpo para trás. Feng ordenou a Red Falcon que o matasse. A motocicleta dirigiu sozinha, interceptando o demônio flamejante em fuga com suas rodas cheias de espinhos. Ela então atacou o demônio flamejante, moendo-o até a morte. Por fim, as últimas brasas dele tentavam pateticamente escapar da morte inevitável, mas suas desculpas não funcionaram. Feng estava determinado a destruir tanto o Papa quanto a Igreja Demoníaca. Ele desferiu o golpe final, adquirindo a habilidade que o demônio flamejante possuía, as chamas. Ele se fortaleceu mais uma vez. Em seguida, montou sua motocicleta, pensando que precisava partir o quanto antes para evitar mais problemas. Ele não perdeu tempo e imediatamente partiu. Antes de continuar com esta história muito boa, eu queria perguntar se você que está assistindo esse vídeo já está inscrito no canal. Se não tiver, aproveita este momento, clica aqui embaixo em inscrever-se que estamos quase batendo 300 mil inscritos. Aproveita também para deixar um like se você não fez isso no início do vídeo, tá bom? Dito isso, bora continuar. Enquanto isso, o líder adjunto ainda estava lidando com os cultistas do Sol Negro. Ele finalmente conseguiu derrotá-los. Ele olhou para a imensa rachadura na parede, imaginando como aqueles dois demônios estavam lutando. Em seguida, saiu para verificar o local, apenas para descobrir que a batalha já havia terminado. Feng se viu dirigindo por um beco mal iluminado. Ele caiu da motocicleta, tossindo enquanto sua forma demoníaca começava a se desfazer. Ele se encostou em uma parede em ruínas, suspirando de alívio pelo fim da batalha. O caçador de demônios perguntou se ele tinha certeza de que queria confrontar o Papa da Igreja Demoníaca, com olhos que refletiam que sua vingança estava longe de acabar. Ele disse que o Papa era o verdadeiro culpado pela morte de seus pais. Ao ouvir suas palavras, o caçador de demônios ficou satisfeito e prometeu ajudá-lo a ficar mais forte. 40 minutos depois, após a batalha, inspetores da União dos Caçadores foram inspecionar a área. Dois homens mascarados misteriosos da Igreja Demoníaca comentaram sobre a morte do Inferno. Um deles começou a tirar a máscara, declarando a tarefa de sacrificar a cidade Dong. Ele revelou seu rosto inumano, dizendo que não decepcionaria o Papa nessa missão. Ele saltou no ar e começou a atacar os inspetores. Sua habilidade estava relacionada à manipulação das sombras das pessoas. Ele os matou, declarando o retorno do demônio das sombras. Na manhã seguinte, nos becos pobres, Feng finalmente voltou para casa e cumprimentou sua irmã. A irmã, preocupada, se virou, exclamando que ele finalmente voltou para casa. Ele pediu desculpas por não ter atendido suas ligações, dizendo que estava ocupado caçando demônios. Em seguida, revelou que havia comprado a loja de conveniência mais próxima, oferecendo a chave para ela. A irmã ficou surpresa ao ouvir isso. Depois o repreendeu por não ter guardado dinheiro para si mesmo, mas Feng disse que teriam mais dinheiro com a loja de conveniência que acabaram de comprar. Ela não conseguia rebater suas palavras e expressou o quanto estava orgulhosa dele. Ela então revelou um envelope branco, que na verdade era uma carta da Associação de Caçadores interessada a ele. Eles ficaram felizes ao descobrir que ele finalmente se tornou um caçador certificado oficialmente. Agora que tinha um certificado, ele poderia enfrentar qualquer coisa com confiança. Na Academia Dong, os alunos estavam reunidos para avaliação de formatura. Os examinadores da Associação dos Caçadores revelaram que passar no exame lhes concederia um certificado de caçador. Todos ficaram animados ao ouvir isso. Enquanto isso, Qian e seus comparsas não perderam a chance de zombar de Feng. Ele sorriu, confiante de que sua força agora havia melhorado após seu recente treinamento. Lin acrescentou, dizendo que definitivamente participaria da avaliação de formatura. Feng, de fato, apareceu exalando sua recém-descoberta confiança enquanto caminhava. Lin veio cumprimentá-lo, já que não o via há um bom tempo. Ele então revelou que veio para desistir da avaliação de graduação. Qian interrompeu e zombou de sua desistência. Seus capangas aumentaram a zombaria e provocaram sua desistência. Ele então revelou que a avaliação não tinha mais valor para ele, pois já havia obtido o certificado de Hunter. Lin ficou surpresa por ele estar progredindo tão rápido. No entanto, Qian e seus capangas não acreditaram. Os examinadores da Associação de Caçadores avançaram para verificar seu certificado, ao que ele prontamente concordou. O examinador abriu seu certificado apenas para se surpreender com o conteúdo. Foi revelado que ele era um Hunter de Rank C, elogiado nada menos que pelo vice-presidente Zhou, e os capangas de Qian também não podiam acreditar no que acabaram de ouvir. Lian ficou emburrada porque ele não contou a ela sobre seu progresso. De repente, seus colegas de classe se reuniram ao redor dele, enchendo-o de elogios. Ele suspirou, sentindo-se desconfortável com o fato de que aqueles que antes zombavam dele agora estavam agindo de forma tão amigável. O examinador devolveu seu certificado, então insinuou seu interesse
interesse em recrutá-lo. Qian ficou furioso, morrendo de ciúmes por ele estar no centro das atenções. Feng disse que a oferta era realmente tentadora, mas ele ainda decidiu recusar. Ele não podia correr o risco de expor sua identidade como matador de demônios. O examinador parecia insatisfeito por ele ter recusado suas ofertas. No entanto, Lin sabia que devia haver uma razão mais profunda por trás da recusa de Feng. O outro examinador supôs que suas habilidades deveriam ter sido reconhecidas por Zhou e pediu que parassem de insistir e o convidar. O examinador desistiu de voltar atrás. Enquanto começavam a organizar todos para a avaliação, Feng os cumprimentou, entediado de socializar, dizendo que preferia lidar com demônios. Lin se aproximou e disse que agora faria o exame de graduação. Ele lhe desejou boa sorte e algumas palavras de afirmação enquanto batia seu punho no dela. Finalmente chegou a hora. A avaliação terminou com algumas reprovações. No entanto, também havia pessoas que se formaram com habilidades legais. Qian foi elogiado por seus capangas por conseguir uma habilidade elemental de raio de nível D. Porém, ele não ficou feliz por ainda ser mais fraco que Feng. Enquanto isso, na praça de alimentação, Feng e Lin comiam juntos para celebrar a graduação. Enquanto olhava para ela, não pôde deixar de admirar seu gênio. Lin então revelou que planejava trabalhar em um departamento oficial, como o departamento de caça a demônios. Quanto a Feng, ele planejava continuar trabalhando sozinho, como caçador de demônios em tempo integral. O caçador de demônios então saiu e zombou dele, dizendo que sua esposa poderia pegá-lo logo como um demônio. Ele o afastou com raiva, deixando-a confusa. Ela perguntou por que ele estava agindo estranho de repente, ao que ele respondeu que estava bem. Então ergueu seu corpo e desejou que ela fosse admitida em um departamento oficial. Logo, ela sorriu em resposta e desejou que ele se tornasse um caçador de primeira linha. De repente, a televisão exibiu reportagens sobre incidentes de sombras na área sul de Dong. Foi revelado que um grande número de moradores havia se transformado em sombras. Essas pessoas, sombra, estavam causando caos, atacando indiscriminadamente qualquer um. Lin achou estranho que um incidente de sombras tivesse ocorrido logo após um incêndio criminoso. Recentemente, Feng soube que isso foi planejado pela Igreja dos Demônios, o que o levou a sair para investigar. Nas ruínas abandonadas do sul, um cão sombra com raios mostrou seus dentes, apenas para ser cortado pelas energias carmesins afiadas. Feng estava casualmente passeando pelo local para investigar. Ele escaneou a área, supondo que deveriam haver demônios poderosos escondidos por perto. Mal sabia ele que uma centopeia sombra gigante estava se aproximando sorrateiramente por trás dele. Demorou um pouco para que ele detectasse sua presença. A centopeia lançou um ataque que ele conseguiu evitar, ou assim ele pensava. Na verdade, ele estava sofrendo dano quando a sombra era atingida. Feng ficou parado, surpreso com a presença do inimigo. A centopeia lançou outro ataque que ele mal conseguiu desviar. O caçador zombou dele, dizendo que ele não conseguia lidar com um movimento simples. Comentou que era uma sorte ele ter a habilidade de autocura para combater o inimigo. Várias criaturas sombras surgiram atrás dele. Era um ataque tenaz. Agora ele estava completamente cercado pelos inimigos. Ele apertou sua espada, se preparando para o combate. Ele lutou ferozmente para derrubar as criaturas sombra. Cortava-os impiedosamente como uma faca quente na manteiga. A centopeia sombra lançou seus ataques, e ele ativou sua habilidade recém-adquirida de chamas e resposta. Chamas carmesins emergiram de suas mãos. Ele as lançou na cabeça da centopeia, queimando seu corpo enorme. De repente, outro monstro sombra gigante apareceu do nada. Feng ficou surpreso. Parecia que ele havia sido marcado como alvo de caça. O monstro sombra abriu a boca, visando engoli-lo vivo. Ele lutou e tentou resistir, mas foi empurrado para trás pelo monstro. Plantou seu pé firmemente no chão como uma tentativa de deter o monstro. Ele não pôde deixar de pensar que essa centopeia sombra era realmente bastante forte. Um pouco atrás, ele ouviu um pedido de ajuda. Uma enorme onda de água carregando tubarões sombra apareceu. Esses tubarões sombra estavam devorando humanos, já lutando contra sua situação atual. Ele ficou ainda mais alarmado com a aparição dos tubarões. Os tubarões entraram na luta enquanto ele recuava. O caçador de demônio disse a ele que encontrar a forma verdadeira do demônio sombra era a única maneira de matá-lo. As ondas sombra agora retornavam junto com as criaturas sombra, mirando sua vida. Ele ativou parcialmente sua forma de caçador de demônios, planejando eliminar os tubarões. Primeiro, enquanto os tubarões famintos continuavam se aproximando, Feng fundiu suas habilidades de névoa negra e fogo, liberando uma explosão massiva de névoa flamejante. Foi tão poderosa que instantaneamente obliterou os tubarões com esse ataque. Ele olhou para frente pensando em como ganhou muita energia demoníaca. Porém, o caçador de demônios disse que ainda era cedo demais para comemorar. Enquanto olhava para o céu, um bando de pássaros sombra apareceu. Esses pássaros também foram notados pelos caçadores próximos enquanto todos seguiram uma direção. Do alto, um prédio abandonado e em ruínas. O pássaro sombra se reuniu em um redemoinho. Ali estava o demônio sombra com os seus pássaros sombra, ansiosos para aproveitar o caos. Ele incitou os pássaros sombra que se reuniram perto de Feng, levando-o a concluir que alguém nos bastidores estava o mirando. Ele usou sua espada mágica para se defender dos corvos que o atacavam, mas eles apenas o agarravam. Enquanto continuavam avançando, ele achou que balançar a espada era inútil, já que os corvos continuavam vindo, e isso levou o caçador a sugerir uma ideia ousada. O caçador esticou suas asas e então
carregou, lançando-o para voar mesmo contra sua vontade. Feng não pôde deixar de seguir a ideia maluca do caçador. Ele o levou para os céus junto com os corvos. Como já estava lá, não teve escolha senão correr o risco e prosseguir para o plano. Ele liberou suas chamas carmesins enquanto balançava sua espada contra o bando de corvos. Essas chamas cresceram e o protegeram contra o pássaro sombra. Os outros caçadores lá embaixo ficaram hipnotizados com uma grande bola de fogo no céu, acima de um prédio em ruínas. Finalmente, ele encontrou a origem daquele caos. O demônio sombra sorriu, elogiando suas habilidades por ter conseguido encontrá-lo. Eles não perderam tempo e imediatamente se atacaram. Feng parecia estar tendo dificuldades, enquanto o demônio sorria como se estivesse gostando da situação. O choque do embate das armas deles emitiu uma poderosa onda de choque que os afastou um do outro. O demônio sombra continuou elogiando-o por conseguir matar o demônio de fogo. Ele acrescentou que ter essa habilidade o tornava digno de ser seu oponente. Feng respondeu que a boca grande dele não tinha nada a ver com lutar. O demônio sombra lançou uma energia cortante de sombra, aparentemente provocado pelas provocações, enquanto brandia seu ataque contra ele. No entanto, esse movimento deu a Feng uma boa oportunidade para contra-atacar. Ele estendeu as mãos e conseguiu esfaquear o demônio sombra no peito. Porém, esse ataque não funcionou. O demônio revelou que sombras não podem ser mortas e se regeneram infinitamente. Ele agachou no chão, planejando finalmente levar as coisas a sério. Ele convocou várias criaturas sombra que imediatamente se aproximaram de Feng, mas para o jovem eram apenas truques baratos. Ele então lançou suas chamas carmesins enquanto as criaturas sombra avançavam. As chamas foram direcionadas ao próprio demônio sombra. Uma explosão massiva aconteceu, envolvendo o demônio sombra em sua ira carmesim. A explosão foi tão poderosa que sacudiu todo o lugar. Quando essas chamas se dissiparam, Feng se perguntou se a batalha havia acabado. Porém, o caçador de demônios revelou que podia sentir a energia do demônio sombra ainda se reunindo ao redor. De repente, risadas foram ouvidas dentro da fumaça densa. O demônio sombra sobreviveu ao ataque, retornando com sua forma verdadeira de demônio. Naquele momento, Feng percebeu que sua força estava se aproximando de Rank B, levando o caçador de demônios a sugerir que ele liberasse sua carta na manga. Feng ficou alarmado enquanto o caçador de demônios entrou em seu peito, causando-lhe uma dor imensa enquanto ele começava a se transformar. Sua próxima forma demoníaca exibia uma pele externa resistente, quase como uma armadura cobrindo seu corpo. Sua figura majestosa emanava um ar de domínio, enquanto empunhava sua espada enorme. Ele segurou o punho da espada, seus olhos fixando o inimigo que precisava ser derrubado. Ele levantou sua espada, revelando que sua força agora atingira a forma perfeita de nível C, enquanto Feng liberava sua aura carmesim, poderosa o suficiente para partir o chão abaixo dele. O demônio das sombras comentou que sua espada gigante só o deixaria lento, mas isso não preocupava Feng, e levantou a espada sem esforço. Ele golpeou o demônio das sombras, que lutava para se defender, então foi lançado longe apenas pela força bruta dele. O demônio das sombras não acreditava que ele podia se mover tão rápido, mesmo com sua armadura e espada pesadas. Feng chutou o chão, avançando para atacar o demônio das sombras. Seus grandes golpes vinham acompanhados de provocações, chamando-o de cão da igreja demoníaca. O demônio das sombras retrucou, dizendo que ele era um membro oficial da igreja demoníaca, mas para Feng, tanto ele quanto o demônio das chamas eram apenas peões do Papa. Ele liberou uma massiva energia cortante em direção ao demônio das sombras, que pediu para ele parar com as provocações. Ao contra-atacar, o demônio das sombras lançou 2 raios púrpuras contra ele, mas Feng finalmente simplesmente os ignorou, considerando os meros truques de sombras sem sentido. O demônio das sombras ficou surpreso que seus ataques de sombra não conseguiam perfurar sua armadura resistente. Feng desferiu um pesado golpe descendente contra o oponente, cujo rosto mostrava dificuldade visível para bloquear. Feng dominava completamente o demônio das sombras, chegando a destruir todo o prédio em que estavam. Quando o prédio desabou completamente, o demônio das sombras começou a perder gradualmente para ele. O matador de demônios continuou avançando, prendendo-o no chão. Elogiou sua resiliência semelhante ao de uma barata. Então ele ativou o deslocamento das sombras e conseguiu escapar de seu aperto. No entanto, ativar essa habilidade drenou muito de sua energia. Agora ele se preparava para ativar seu braço de sombras, liberando uma enorme aura púrpura que alarmou o matador de demônios. A batalha continuava com o demônio das sombras finalmente alcançando a força de Feng. A aura púrpura do demônio das sombras dominava os céus, acompanhada por inúmeras criaturas sombrias. As criaturas das sombras avançavam gritando sua lealdade ao demônio das sombras. Elas pretendiam entrar na luta. Enquanto Feng parou por um momento, ele se viu cercado pelas criaturas das sombras. O demônio das sombras disse para ele: "Vamos lá." No entanto, essa situação acabou sendo mais favorável, pois matar as criaturas das sombras reabastecia sua energia. Sabendo disso, ele as cortou impiedosamente e devorou sua energia. Continuou cortando e atacando, planejando matar tantas criaturas sombrias quanto houvesse. O próprio demônio das sombras não conseguia entender por que Feng não parecia enfraquecer. Ele até reclamava que ainda havia poucas sombras para ele matar. O demônio das sombras percebeu que Feng estava absorvendo a aura demoníaca, matando as criaturas das sombras. Sabendo disso, ele ativou o modo de autodestruição das sombras para contra
contra-atacar. As criaturas de sombra se inflaram e se aproximaram de Feng, preparando-se para explodir. No entanto, ele não estava disposto a aceitar este presente do demônio das sombras e liberou seus tentáculos. Ele agarrou os laços das sombras com eles e os jogou de volta para o demônio das sombras. Esses laços sombrios explodiram bem na cara do inimigo. O matador de demônios segurou sua espada e avançou para executar o seu golpe final, mas o demônio das sombras não queria desistir sem lutar. No entanto, sua visão não foi capaz de bloquear a espada, que veio do matador de demônios e que o perfurou e o cortou. Com isso, o demônio das sombras foi finalmente derrotado e Feng adquiriu a habilidade das sombras. Sol começou a nascer no horizonte. Um final poético digno do fim da sombra. Antes de desaparecer completamente, ele declarou que matá-lo era inútil. Revelou que a igreja demoníaca já havia reunido um enorme exército conquistando cidades próximas. No entanto, as palavras de um homem moribundo não tinham significado para um matador de demônios, que com um simples golpe de espada pôs um fim no seu sofrimento. O demônio das sombras se desfez no ar, deixando para trás apenas sua máscara. Feng a segurou enquanto começava a voltar à sua forma humana. O matador de demônios então rapidamente o incentivou a testar sua nova habilidade, e ele imediatamente obedeceu, liberando uma série de energia carmesim. A energia carmesim queimou, acumulando-se e eventualmente tomou a forma básica do matador de demônios. O matador de demônios sugeriu que ele desse ordens de ataque ao clone. Feng então ordenou que seu clone destruísse a parede arruinada à sua frente. Sem hesitar, o clone avançou imediatamente, despedaçando a parede destruída em pedaços. Vendo sua força próxima ao nível C iniciante, isso definitivamente seria útil para ele. O matador de demônios o lembrou de que ele ainda havia precisado de se fortalecer para enfrentar os demônios que viriam. Mas Feng não estava nervoso. Quanto mais demônios, mais habilidades demoníacas ele poderia saquear. 2 dias depois, uma notícia importante foi divulgada na televisão nacional. Revelou-se que o exército da igreja demoníaca havia ocupado cidades vizinhas e planejava conquistar Dons. De fato, eles já haviam começado a causar destruição na cidade. Vários demônios foram vistos atacando a cidade e matando civis. Os caçadores finalmente chegaram. Eles defenderam ferozmente a cidade dos ataques demoníacos perto da loja de conveniência de Feng, localizada nos subúrbios de Dons. As irmãs assistiram à notícia sobre a invasão do exército demoníaco. Feng se preparou, planejando avançar para ganhar mais experiência. Sua irmã parecia preocupada e o aconselhou a descansar um pouco, mas enquanto a igreja demoníaca existisse, ele jamais poderia descansar em paz. Enquanto os demônios continuavam incitando o caos e matando humanos, uma figura carmesim surgiu correndo, alarmando os demônios com sua presença. A figura carmesim liberou lâminas de mão mutilando os monstros instantaneamente. Algumas pessoas o reconheceram como Rei Demônio, embora se perguntassem como ele havia se tornado uma versão vermelha. Conforme o confronto continuava, uma motocicleta carmesim chegou ao local. Quem a pilotava era Feng, planejando infiltrar-se nas fileiras inimigas enquanto seu clone os distraía. A motocicleta acelerou, seguida por um corte limpo de espada de Feng que desmembrava os monstros instantaneamente. Ter a ajuda do clone realmente facilitava as coisas para ele. Enquanto isso, o matador de demônios achava divertido. Feng ganhou a habilidade de convocar o lanceiro. Feng se perguntou se havia se tornado um necromante, ao que o matador de demônios o chamou de delirante. Ele fechou os olhos e então imediatamente testou essa nova habilidade. Um círculo de invocação foi conjurado, convocando um lanceiro demoníaco. Ele se perguntou se podia invocar apenas lanceiros, já que ele e seu clone também haviam matado vários espadachins. O matador de demônios confirmou que era isso, como ele disse. Só esqueceu de registrar no livro. Marcas estranhas apareceram em suas mãos, fazendo-o sorrir. Enquanto começava a compreender mais dessas ruínas demoníacas, ele levantou a mão esquerda e convocou todos os tipos de classe. Demônios começaram a sair do círculo de invocação. Havia um soldado, um mago e um portador de escudo. Agora ele tinha 4 soldados demoníacos, suficientes para formar uma pequena equipe. Ele deixou a liderança dessa equipe para seu clone, que possui uma parte de sua alma à distância, enquanto o exército inimigo de demônios podia ser visto marchando para frente. Os dois sorriam. Agora era hora da colheita. Ele imediatamente ordenou que a esquadra demoníaca avançasse, o que eles fizeram prontamente. Quando a batalha feroz começou, outro demônio apareceu por cima. Era um dos cães do Papa dos Demônios, pronto para aplicar a retribuição aos que vão contra a vontade da igreja demoníaca. Ele levantou seu machado mirando em Feng para esmagá-lo. O demônio lançou um ataque poderoso, mas o jovem o evitou calmamente. Ele então começou a provocar o demônio, enquanto o matador de demônios lhe dizia para eliminar tanto o demônio quanto sua montaria. O demônio não gostou disso. Enquanto Feng ordenava ao Falcão Vermelho que atacasse, a motocicleta se moveu sozinha, se esgueirando por trás do demônio. O demônio ficou surpreso ao ver isso. A motocicleta então atacou, e eles mal conseguiam escapar. O demônio estremeceu. Até o escapamento da moto tinha energia demoníaca. Feng elogiou sua motocicleta enquanto a pegava para dar uma volta. Ele sorriu, continuando com suas provocações. O demônio não podia acreditar que a velocidade da motocicleta estava no mesmo nível da sua besta voadora demoníaca com um olho. O demônio voou sobre ele enquanto ele continuava acelerando o motor. Ele então viu várias tropas enquanto dirigia. Ele então infundiu sua energia demoníaca no Falcão Vermelho para aumentar o seu poder de ataque. A motocicleta rugiu quase voando, entrando em uma velocidade máxima. Eles foram
foram tão rápidos que deixaram nada para trás, exceto poeira e destroço. Ele os levou para dentro dos prédios da cidade para restringir a habilidade de voo do inimigo. Enquanto o demônio seguia Feng, ele percebeu que Feng o havia levado intencionalmente ali para preparar uma emboscada após os prédios. Sabendo disso, ele planejou destruir todo o lugar para eliminar todas as possíveis coberturas. Ele girou sua arma emitindo uma intensa combinação de raios para destruir os prédios. Ele riu satisfeito enquanto observava a destruição que causou. De repente, tentáculos surgiram dos escombros, surpreendendo-o. Ele não conseguia entender de onde vieram todos esses tentáculos. O demônio se viu cercado pelos tentáculos de Feng. Outro veio correndo em sua direção, agarrando-o firmemente. Vários tentáculos começaram a segurá-lo no chão, assim como sua montaria. Uma enorme explosão ocorreu enquanto os tentáculos os jogaram no chão. O demônio tinha dificuldade para se levantar. Frustrado, ele exigiu que Feng saísse para lutar um contra um. Feng avançou, montando sua montaria, pulando no ar e se aproximando do demônio preso com um olhar feroz no rosto. Levantando sua espada, os olhos do demônio se dilataram, alarmados. Um pesado golpe descendente foi desferido contra ele, quebrando o chão abaixo. O demônio gritou, temendo que fosse cortado ao meio. A espada perfurou seu corpo, o que o levou a ativar a autodestruição. Uma imensa quantidade de energia demoníaca acumulou-se no corpo do demônio, seguida por uma explosão enorme que sacudiu todo o lugar. Poeira, destroços e fumaça de explosão cobriram tudo. Quando a poeira e a fumaça começaram a se assentar, uma grande quantidade de energia carmesim podia ser vista no centro da cratera. Felizmente, Feng conseguiu ativar sua habilidade de espinhos no último momento para se proteger. Ele olhou para os restos do demônio, que já havia morrido com sua autodestruição. Ou Soji, que ficou alarmado com a energia demoníaca verde que começou a se acumular. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Acontece que o demônio possuía a constituição de zumbi morto-vivo. Feng o cortou implacavelmente em pedaços, mas foi inútil contra a regeneração insana do demônio. Ele revelou que também absorveu a habilidade dos tentáculos durante a autodestruição, e isso definitivamente não era uma boa notícia para ele. O demônio ameaçou matá-lo usando suas próprias habilidades, ao que Feng respondeu, liberando imediatamente seu tentáculo. Ele conseguiu segurá-lo, notando que o demônio ainda não estava muito familiarizado com a habilidade dos tentáculos. O demônio ficou surpreso, lutando para se libertar. Ele sabia que seu corpo realmente havia desacelerado após a reintegração. O demônio retaliou, confiante de que era imortal e podia sempre remodelar seu corpo. No entanto, Feng sabia que sua capacidade de regeneração física era fraca contra o fogo. Ele o incendiou. Seu corpo maciço foi engolido por chamas furiosas. O demônio só pôde soltar gritos de desespero enquanto ele era reduzido a nada além de cinzas. Feng ficou triunfante ao conseguir matar o demônio, permitindo-lhe saquear sua habilidade de regeneração física. Ele ficou um pouco cético, ao que o matador de demônios sugeriu que poderiam testar rotando suas mãos. Ele recusou, com a urgência de que continuassem explorando a cidade. Em outras partes da caótica cidade, caçadores ainda lutavam contra os demônios. Uma silhueta foi então vista emergindo da fumaça, com uma imagem de um cavaleiro misterioso, montado em um enorme lobo. Ele então moveu seu olhar para abrir o caminho. Sentiu que a aura do necromante havia desaparecido completamente, levando-o a concluir que ele devia estar morto. O inimigo capaz de matar o necromante deve estar pelo menos no auge do ranking do mar, um adversário digno. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Comente pedindo pela parte 2. E se quiser nos apoiar mais um pouco, considere se tornar um membro do canal. Enquanto você espera pelo próximo vídeo, assista o vídeo que está na sua tela, caso você ainda não tenha visto, e entre em nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? Então eu vou ficando por aqui, é claro que eu te vejo no próximo vídeo.